O Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Na liturgia da palavra de hoje, Deus manifesta suas palavras ao profeta Jeremias nestes termos: antes de te formar no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do meio do seio materno, eu te consagrei. Com este mesmo convite feito por Deus, nossa comunidade paroquial se alegra com os 8 noviços que irão nesta celebração eucarística fazer sua primeira profissão religiosa, se consagrando ao Senhor por meio dos 3 conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, assumindo assim os compromissos do seguimento radical a Jesus Cristo. Com um coração satisfeito, vamos também dar graças a Deus pelos 23 anos de vida presbiteral do nosso estimado Padre Carlinhos, provincial dos religiosos vocacionistas no Brasil. Que a Trindade Santa, por intercessão do Beato Justino, possa acompanhar nossa celebração. Escolhi, a gente viu
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, é com muita alegria que nós queremos iniciar esta celebração eucarística, na qual os nossos irmãos ouvistos da Sociedade das Divinas Vocações da província do Brasil irão fazer os seus votos. Queremos, em nome de toda a província vocacionista do Brasil, da Paróquia de São Caetano da Divina Providência, acolher a todos que vieram para esta celebração, os irmãos na vida religiosa consagrada e as irmãs, toda a congregação vocacionista, na pessoa do nosso irmão conselheiro geral para a formação, Padre Salvatore Mosella. Acolher todos os irmãos do Ministério Ordenado, do Presbiterado, das dioceses, das mais diversas dioceses que aqui vieram para participar conosco neste momento. Acolher com alegria todos os familiares dos novícios, os parentes, os amigos, os convidados que vieram para esta celebração. E acolher todo o povo de Deus que participa conosco neste momento. E nós vamos agora reconhecendo as nossas faltas. Reconhecendo as nossas faltas, nós da vida religiosa consagrada, pelas infidelidades, a consagração religiosa. Mas com o coração cheio de amor e cheio de confiança na misericórdia de Deus, queremos suplicar o perdão.
Deus cheio de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos a Trindade Santa e amada. Concedi a Deus que estes irmãos, aos quais inspiraste seguir mais de perto o Cristo, leve a bom termo o caminho iniciado, para que possam oferecer-vos em plenitude o dom que hoje vos apresentado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor.
ainda mostrar-nos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retira. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Para o Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetis o provérbios: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvistes dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até um alto do monte
sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram apresentar-se aqueles que farão a primeira profissão religiosa. Arthur Rodrigues Neto, Danilo Soares Rocha, Eric Rocha Silva, Genaildo de Oliveira Araújo, Islam Dávila Menezes Pitanga, Julian Alves de Oliveira Pereira, Mauro Alejandro Ceballos, Mauro Pedro da Silva, meus filhos, meus irmãos, que pedis a Deus e à Santa Igreja? A misericórdia de Deus e a graça de servir o melhor nesta família. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, irmãos na vida religiosa consagrada, irmãs na vida religiosa consagrada, irmãos no ministério ordenado, no presbiterado, no diaconato, irmãos leigos e leigas, tantos que participam desta celebração eucarística. Penso que nesta celebração, nesta manhã, devemos dizer uma palavra e tentar refletir um pouco, tentar rezar um pouco, à luz do que é, do que significa se consagrar, do que é a vida religiosa consagrada na igreja e no mundo. Porque tantas vezes nós dizemos que os noviços hoje vão fazer a sua consagração e vão se tornar religiosos. E tantas vezes isso provoca em todos nós e nos leigos aquele questionamento: mas nós também somos religiosos? Nós também somos religiosos. E penso que aí, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós precisamos compreender o que é que nós estamos celebrando hoje, nesta Eucaristia, e o que é que verdadeiramente nós estamos chamando de vida religiosa consagrada. Todos nós somos religiosos, porque todos nós também somos consagrados. Todos que receberam o sacramento do batismo são consagrados. Esta é a grande consagração, E isso nós fomos vendo aos poucos, ao longo do ano, com os nossos irmãos noviços, né? Se preparando este momento, preparando esse ingresso na vida religiosa consagrada. Então, para eles, essas coisas já são claras. Para muitos, talvez, ainda não. Então, esta grande consagração. E então, o que é que estamos celebrando hoje? Qual a consagração que estamos celebrando hoje desses irmãos? É o que nós chamamos de resposta a uma vocação específica na igreja, dentre outras. Por isso dizemos que a consagração
na vida religiosa é um aprofundamento, ou como alguns chamam uma radicalização desta grande consagração que todos nós já recebemos, da consagração batismal. Por isso, o documento da Igreja Vita Consecrata vai nos dizer que os irmãos e as irmãs que respondem à vocação à vida religiosa consagrada querem viver mais de perto essa consagração já recebida no dia do batismo. Por isso diz que esses irmãos e essas irmãs não acolhem apenas o reino de Deus em sua vida, mas também querem colocar na própria existência a serviço desta causa, deixando tudo. E aí é que começa a se entender o que era a vida religiosa consagrada, deixando tudo e imitando mais de perto o próprio Cristo, a vida do próprio Cristo. Isso é vida religiosa consagrada na igreja, é querer aprofundar, querer seguir mais de perto a Jesus Cristo. Para isso, deixar tudo para imitá-lo, para conformar melhor a sua vida. Não que os batizados não conformem, mas nós queremos aprofundar isso ainda mais. Conformar, imitar a vida do próprio Cristo. Queridos noviços, como fomos vendo ao longo do ano, pela formação na casa de noviciado, a gente sabe quanto isso é bonito, quanto isso é belo, e quanto isso é comprometedor. Querer conformar com maior radicalidade a nossa vida com a vida de Cristo. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, queridos noviços, sabemos que nós fazemos isso livre e espontaneamente. E aqui está o segredo para se viver bem a vida religiosa consagrada. Não porque alguém coagiu, não porque alguém me forçou, não porque não tenho capacidade de viver e abraçar uma outra vocação, mas porque recebemos, acolhemos esse chamado de Deus para conformar melhor a nossa vida com a vida do próprio Cristo. Só será capaz de compreender e viver esta vocação, a vida religiosa consagrada, quem entende que ela não é uma escolha pessoal, não é uma escolha pessoal, não é apenas um meu mero desejo ou um mero capricho da minha parte, não é um auto-chamamento, não me auto-chamo a mim mesmo. Ela é, antes de mais nada, chamado de Deus. Isso significa dizer que a iniciativa é sempre dele, é sempre de Deus. E quem ainda, os ex-amados, queridos ouvintes que estão hoje fazendo a consagração, e nós que já somos consagrados na vida religiosa, se não entendemos isso, dificilmente vamos viver como dom de Deus, vamos viver com alegria a vida consagrada. Só quem sabe que a iniciativa é de Deus. A resposta é nossa. A resposta é nossa. Porque também, se não respondermos a esse chamado de Deus, Ele não poderá fazer muita coisa. Iniciativa de Deus, resposta nossa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, queridos noviços, a vida consagrada é um dom do Pai por meio por meio do Espírito à sua igreja. Que beleza, que bonito. E o documento de Aparecida prossegue, não coloquei aqui, mas prossegue dizendo que é essencial para a vida e missão
da igreja. Então, a vida religiosa consagrada é dom do Pai por meio do Espírito Santo e essencial à vida e missão da igreja. Portanto, compreendem e vive bem quem se deixa conduzir pela ação do Espírito. Como viver esta vida consagrada na prática? Por meio dos conselhos evangélicos. Aquilo que os nossos irmãos noviços vão fazer, vão professar publicamente daqui a pouco. Por meio dos conselhos evangélicos, que no dizer da vida consecrada são um dom da Santíssima Trindade. Os votos, os conselhos evangélicos são dons da Santíssima Trindade. Pela castidade, os noviços vão professar daqui os conselhos evangélicos, os votos, por castidade, pobreza e obediência. Então, pela castidade, os religiosos expressam a manifestação da entrega a Deus com o coração indiviso. Homens inteiramente de Deus, mulheres inteiramente de Deus, consagradas e consagrados pelo batismo e pela profissão dos conselhos evangélicos, totalmente a Deus, com o coração indiviso. Porém, dizer que é com o coração indiviso, que é todo consagrado a Deus, isso nos impede a um amor total, a um amor incondicional a Deus e aos irmãos. E aqui é bonito do voto de castidade, porque o voto de castidade é para nos consagrar a Deus, mas não é para nos distanciar dos irmãos e das irmãs. Muito pelo contrário, ter um coração indiviso, saber que pertence totalmente a Deus, mas doado e entregues ao serviço dos irmãos e das irmãs. Se fôssemos aqui discorrer sobre o voto de castidade, teríamos tanta coisa bonita para dizer e para talvez entender que não é um voto que me limita, não é um voto que me separa do povo, dos irmãos e das irmãs, mas muito pelo contrário, é para que eu possa me doar mais, com maior liberdade a Deus e aos irmãos, e não apenas a uma pessoa ou a algumas pessoas. Pelo voto de pobreza, os religiosos confessam que Deus é a única verdadeira riqueza do homem. Bonito, riquíssima essa expressão, e tão difícil de se viver, acredito que em todos os tempos, mas muito mais no nosso tempo, marcado pelo hedonismo, pelo egoísmo, pela autossuficiência. Dizer que o voto de pobreza nos coloca nesta perspectiva e compreender que a verdadeira riqueza do homem e da mulher é unicamente Deus. Mas essa é a verdade, e isso é o que nós, com o voto de pobreza, falamos, devemos falar, devemos dizer para o mundo, que a verdadeira e única riqueza, grande riqueza, é Ele, é Deus na nossa vida, na vida humana. Vivida segundo o exemplo de Cristo, que sendo rico se fez pobre. É Ele, meus irmãos e minhas irmãs, é Ele, queridos noviços, que é o modelo, e em quem nós devemos ter sempre os olhos fixos, para que assim possamos viver bem pela obediência. Os religiosos praticam a imitação de Cristo, cujo alimento é fazer a vontade do Pai. Voto bonito também, necessário, mas tão difícil, como já disse, por um mundo marcado pelo hedonismo, pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pela autossuficiência. Viver esse voto no meio da humanidade em nossos tempos se constitui também um grande desafio. Nós somos chamados a viver a obediência. A vida consagrada não se vive isoladamente, mas na igreja
e numa realidade concreta, que é uma congregação. Quando tive contato com vocês, insisti muito em dizer: não fazemos votos e não nos consagramos de maneira abstrata. E às vezes a tentação do nosso tempo também é essa: eu me consagro a Deus, e é a Deus verdadeiramente que a gente se consagra. Mas essa consagração a Deus, ela passa por uma realidade concreta e também humana, que é viver a experiência comunitária numa determinada congregação. Que graças a Deus nós temos tantas congregações hoje que vieram participar conosco. Numa determinada congregação, vivendo a expressão de um carisma específico. Nós somos animadores vocacionais, assim disse o nosso fundador, o bem-aventurado Justino. Somos, na igreja, homens e mulheres, irmãos vocacionistas e irmãs vocacionistas, chamados a procurar, a cultivar e acompanhar a vocação. Nesse contexto e no mundo presente. O Papa Francisco, recentemente, falando aos religiosos no Panamá, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, disse que corremos o risco de cansar da esperança. Nós, religiosos, corremos o risco de cansar da esperança. Não cansar do trabalho e da missão, mas cansar da esperança, porque tantas vezes as pessoas não acreditam e o nosso mundo nem sempre compreende e valoriza os valores essenciais da vida. Então o Papa diz que corremos o risco de cansar da esperança. Cansaço este derivado de uma igreja ferida pelo seu pecado e que muitas vezes não soube escutar tantos gritos, nos quais se escondia o grito do mestre. Isso, uma igreja ferida pelo seu pecado e cansada porque não soube escutar. Se é verdade que para o mundo, para a nossa corrente, a vida religiosa consagrada já não conta mais, mas para nós que abraçamos, para nós que respondemos este chamado, sabemos quão importante e quão necessária e atual é a lei ainda no dia de hoje. Por isso, mesmo que os desafios apareçam, mesmo que as noites escuras possam sobrevir, mesmo que as dúvidas que os intimidam, toda e qualquer vocação comporta também seus desafios e as suas dúvidas. Mas não esqueça de voltar sempre a esse primeiro amor e saber que já o nosso computador, consciente do nosso carisma tão bonito de procurar, cultivar, animar vocações para a igreja, mas sabia que a igreja comportava os seus desafios. Por isso que dizia que o apóstolo de essa hora que nós chamamos de Jesus, mas que ele, por Cristo e em Cristo, abraçava por muito tempo esse caminho. Somos esses continuadores do bem-aventurado Justino nos nossos tempos, nos nossos dias, para continuarmos buscando, cultivando, suscitando vocações na igreja, mesmo que esse serviço também comporte para nós, vocacionistas, a cruz do fogo e a obra das vidas vocações. Parabéns pela caminhada de vocês, parabéns pelo sim, parabéns por ter chegado até aqui, e que vocês possam continuar firmes e fortes, corajados na missão e na vida da nossa congregação. Já fostes consagrado a Deus pela água e pelo Espírito Santo. Eis agora unirmos mais intimamente a Ele pelo novo título da profissão religiosa. Eles, para seguir o Cristo, mais de perto, guardar a castidade por causa do reino dos céus,
abraçar a pobreza voluntária e oferecer a oblação da obediência? Quero. Que Deus Todo-Poderoso nos conceda a sua graça, o que desejais. Amém? Ó Pai, olhai estes vossos filhos, que hoje, no meio da vossa igreja, querem professar os conselhos evangélicos, fazendo-vos a doação de suas vidas. Concedei, com vossa misericórdia, que o seu modo de viver glorifique o vosso nome e manifeste o mistério da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu Deus e meu tudo, meu Pai, Filho e Espírito Santo, eis que eu, Mauro Pedro Maria, Mãe do Santíssimo Sacramento da Silva, Eric Maria da Perpétua Visitação Rocha Silva, Juliana Maria, Mãe da Igreja Alves de Oliveira Ferreira, Renailton Maria, Mãe das Vocações de Oliveira Araújo, Ivana Dávila Maria, Mãe da Piedade de Menezes Quitanda, Arthur Maria, Mãe do Belo Amor Rodrigues Neto, Danilo Maria, Mãe de Deus Soares Rocha, Mauro Alexandre Maria da Santíssima Trindade Soares. na comunhão com a Santa Igreja, com Jesus, Maria e José, com a vossa mestra divina caridade, nas mãos do vosso servo e vosso sacerdote, José Carlos Lima, diretor maior, ofereço-me e consagro totalmente e somente a vós, totalmente e sempre a vós, enquanto com toda a minha mente, com todo o meu coração e com todas as minhas forças, faço voto por um ano de perfeita castidade, pobreza e obediência, segundo as constituições da Sociedade Divinas Vocações. Juro ao mesmo tempo, a título de puro amor, serviço à Igreja no clero, fidelidade à Sagrada Família, na congregação, e amor à vossa Santíssima Trindade, e o Santíssimo Coração de Jesus, para a maior glória do vosso amor, para o cumprimento do beneplácito da vossa vontade, e para o incremento do reino da vossa santidade, divina verdade e caridade, divina unidade e trindade, meu Deus, meu Deus. Deixa morrer, permanecer.
na presença de Deus e da comunidade cristã, os mesmos receberão o hábito religioso. Agora nós vamos seguir a bênção desses hábitos e entregaremos a esses nossos irmãos religiosos. Nós pedimos ao Senhor que abençoa esses hábitos, sinal externo da vida religiosa consagrada, para que esses nossos irmãos, trazendo como suas vestimentas, possam traduzir com as suas próprias vidas aquilo que eles significam. Meus irmãos, recebam esta sinal da consagração e guarda interiormente a fidelidade ao Cristo que este hábito manifesta. Quero
participação, conseguimos referendo às regras, da Constituição da nossa congregação, Constituição da Sociedade das Divinas Vocações. Receber a regra da nossa congregação, a Sociedade das Divinas Vocações, para que, seguindo-a fielmente, chegueis à perfeição da caridade. Amém? Amém. Nós damos regra aos nossos irmãos religiosos. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, no espírito de confiança em Deus, vamos apresentar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos. Todos os sacerdotes, consagrados e consagradas, rezemos ao Senhor. Para que os governantes tenham como regra suprema a vida, comprometendo-se com a promoção dela e do direito, dos cuidados da liberdade e do bem comum da nação e do Estado, roguemos. Vós nos destes em alimento o pão do céu. Fortalecei a Igreja para que ela sempre seja sinal de esperança e solidariedade para o povo sofrido. Roguemos ao Senhor. Senhor, abençoai estes professos para que eles possam, com amor e fidelidade, viver com intensidade os votos de pobreza, castidade e obediência. Roguemos ao Senhor. Senhor da messe, pastor do rebanho, continuais a chamar numerosas e consistentes vocações ao ministério ordenado, à vida religiosa e local. Rezemos ao Senhor. Senhor, abençoai esta comunidade paroquial de São Caetano, para que seja fiel ao serviço de fazer acontecer o reino dos céus aqui na terra e que seja berço das divinas vocações. Roguemos ao Senhor. Que vive e reina para sempre. Amém. Corações ao alto, nossos corações estarem nele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vosso Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, proclamou felizes os puros de coração e, por sua vida, ensinou a beleza da castidade. E ele abraçou sempre a vossa vontade e se fez obediente até a morte. No mistério de sua paixão, entregou-se como oblação perfeita pela redenção do mundo. E os que tudo deixaram na terra para viver consagrados ao vosso serviço,
garantiu-lhes um tesouro no céu, enquanto esperamos a realização das vossas promessas com os anjos e com todos os santos. Entoamos um cântico novo de louvor, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora o Pai e glória do vosso Filho, na sua paixão e do salvo, na sua gloriosa ressurreição e na sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vida, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos é concedido a convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Nos tornemos em Cristo um só corpo, porque um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe das vocações, São José, com vossos apóstolos e mártires, soberano e justinho, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação
o nosso bispo Murilo, seus bispos auxiliares, os bispos vocacionistas, com os bispos do mundo inteiro, o Clero, todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciar em vossa glória. Por ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes com o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja convosco. Sair
por nos acolherem e mostrarem o quanto vale a pena doar as nossas vidas pelas vocações. Nossos agradecimentos ao governo geral, na pessoa do Padre Muzeba. Nossos agradecimentos ao nosso mestre de noviço, Padre Valério, pela dedicação e zelo em nos ensinar sobre a congregação e a todos os seus colaboradores de formação. Dirijamos também os nossos agradecimentos aos ministros ordenados diocesanos, aos religiosos e religiosas das outras congregações aqui presentes. Também os nossos agradecimentos aos nossos acompanhantes espirituais que nos ajudaram durante essa etapa de noviciado. Nossos agradecimentos aos postulantes vocacionistas e aos outros formandos de outras congregações aqui presentes. Também muitas outras pessoas marcaram nossas vidas. E é claro que não poderíamos também deixar de agradecê-las por esta presença tão marcante para nós. Por isso, nós agradecemos nossos pais aqui presentes e fazemos memória dos que estão ausentes ou que já se encontram com a Trindade, pois desde o nosso nascimento nos mostraram os valores da vida e também aos outros membros familiares e a todos os nossos amigos. Nossos agradecimentos às pastorais, aos grupos e aos movimentos da paróquia São Caetano, de modo especial à EVP, às apóstolas vocacionistas da Santificação Universal, as quais bebem do nosso carisma e da nossa espiritualidade. Nossos agradecimentos às autoridades civis aqui presentes. Nossos agradecimentos às nossas madrinhas e aos amigos das vocações, pelas suas generosidades para conosco. Nossos agradecimentos ao grupo de música, pela disponibilidade em celebrar conosco. Nossos agradecimentos às cozinheiras pelas suas colaborações. Nossos agradecimentos a todos os paroquianos daqui de São Caetano, de modo especial aqueles e aquelas que nos ajudaram durante essa preparação e realização de nossa profissão religiosa. Nossos agradecimentos a todo o povo de Deus. Muito obrigado por as suas orações. Muito obrigado pelas suas presenças. Muito obrigado pelas suas generosidades. Que a Santíssima Trindade abençoe a todos e que Nossa Senhora das Divinas Vocações e o Beato Justino interceda por todos nós. Que sí, Señor.
coisinha falar para nós aqui. Jesus, Maria e José, com muita alegria e tanta felicidade, no nome do nosso superior geral, Padre Antônio Rafael do Nascimento, afirmamos hoje que a nossa congregação, a nossa família religiosa, cresce com 8 novos membros, 8 novos religiosos, 7 brasileiros e 1 argentino. E convido todos vocês a agradecer e louvar a Santíssima Trindade com um forte aplauso. Quero passar a todos vocês, meus confrades, há muitas mensagens que chegaram no meu WhatsApp hoje, de toda a parte do mundo da nossa congregação. Os nossos confrades da Indonésia, do Vietnã, das Filipinas, da Índia, da Nigéria, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enviaram mensagem de felicitações para vocês. E dentro disso também uma mensagem do nosso superior geral, que agora vou ler para vocês. Caros filhos, Deus professos, estou nestes dias em Pianura, Nápoles, e hoje, ao pés do beato fundador, Padre Justino Russolillo, da Santíssima Trindade, coloquei cada um de vocês no coração de Deus Trindade, pelas mãos de Nossa Senhora das Divinas Vocações. Por hoje celebrei, rezei e pedi orações por vocês. Portanto, sintam-se amados por Deus e sustentados pela oração da congregação e de tantos leigos que amam Padre Justinos e seus filhos. Coragem e perseverança. Sejam sempre movidos por aquele modo justiniano, que é um programa de vida para a gente. Sempre mais e sempre melhor. Sempre para frente e sempre para o alto. Um abraço fraterno e paterno. Jesus, Maria e José a todos, Padre Antônio, Superior Geral. E também quero entregar para cada um de vocês uma pequena lembrança, mais que lembrança da pensão, que o Superior Geral, o Conselho Geral, pediu o Santo Padre para vocês. Agora eu vou ler a benção que o Papa enviou para vocês e cada um pode receber a sua. Sua Santidade Francisco concede de coração a desejada benção apostólica a Henrique Maria, mãe da Perpétua Visitação Rocha Silva, SDB, por ocasião da primeira profissão na congregação vocacionista, e invoca por intercessão de Maria Santíssima, Mãe das Vocações, a abundância das graças divinas. Paróquia São Gaetano da Providência, Salvador, 3 de fevereiro de 2019, do Vaticano. Benção apostólica Mauro Pedro Maria da Mãe do Santíssimo Sacramento da Silva, por ocasião da primeira profissão. Pintanga STV. Benção apostólica a Mauro Alejandro Maria da Santíssima Trindade Ceballos STV. Benção apostólica a Juliana Alves Maria, mãe da Igreja de Oliveira Pereira STV. Benção apostólica a Geneilton Maria, mãe das Vocações de Oliveira Araújo STV.
Benção apostólica a Danilo Maria Mãe de Deus Soares Rocha SDB. Benção apostólica a Arthur Maria Mãe do Velo Amor Rodrigues de OSDB. Evangelizadora vocacional. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Il profondo silenzio